acho que faz um tempo que eu não venho aqui gravar com a minha estante de fundo. Mas hoje a gente vai falar do mais temido, do mais odiado e mais aguardado, como no meu caso, que é o TCC. Então, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Diário de TCC. Tô com água, porque hoje tem coisa pra falar. Inclusive, eu tô com o notebook do meu namorado, porque eu separei algumas coisas que eu quero, enfim, compartilhar com vocês. Aconteceu tanta coisa nesses últimos meses. Acho que o último diário de TCC que eu gravei foi entre dezembro e janeiro, e a gente tá em abril. Então, passou muita coisa. Vamos começar com... Eu ainda tô no TCC. Alguns momentos eu fiquei pensando, meu Deus, será que é o momento certo de fazer TCC? Será que não seria ideal eu, sei lá, adiar, né, enfim. Mas continuamos aqui, firme e fortes. Continuo no mesmo tema, mas a gente teve, finalmente, uma definição de tema. E aí eu vou compartilhar isso um pouco com vocês ao longo do vídeo. E eu vou contar, assim, um pouco mais do livro que eu selecionei e algumas das minhas ideias, de onde que tem vindo essas ideias, né? Primeira coisa é que, só pra retomar um pouco do último vídeo, quem não viu, vai lá ver, que é o Diário de TCC 1, em que eu conto um pouco dessa minha relação com um trabalho de conclusão de curso, alguns medos que eu tinha, algumas burocracias assim na minha faculdade, mas no geral a gente não tem monografia, a gente tem um artigo científico. O meu curso em específico é uma licenciatura e os professores acharam melhor, enfim, ser um artigo, mas pode ser que na sua faculdade seja diferente, então cabe a você procurar melhores informações da sua faculdade, porque eu vou compartilhar as coisas da minha faculdade, certo? Outro ponto, a gente não tem nenhuma matéria de TCC. A gente só tem uma disciplina, que é Seminário de Pesquisa e Ensino de História, que é no último período, então você estaria no TCC 3. A gente tem 1 ano e meio, ou 3 semestres pra fazer o TCC. E aí, no caso, você só tem reuniões com seu orientador, e aí você precisa agendar isso com seu orientador. Então, eu tenho feito reuniões com meu orientador, que também é meu orientador da iniciação científica, então muitas vezes a gente faz reuniões da iniciação científica e do TCC juntos, o que ajuda bastante. E aí, a ideia, pelo menos do meu orientador nesse primeiro TCC, seria eu encontrar um tema. Mas, como eu estou na iniciação científica e eu escolhi dar continuidade no tema que eu já estava trabalhando, ficou um pouco mais fácil. Então, vou só dar uma retomada nisso tudo que eu falei, né? Esse meu orientador, a gente já escreve e já, enfim, dá uma pesquisada, assim, nada muito formal, juntos há algum tempo. Eu fiz uma disciplina com ele em 2022. Nossa, faz muito tempo. Mas, enfim, em 2022. E ele me deu África Contemporânea. É uma disciplina de 6º período, mas eu fiz ela no 2º. Adiantei, porque eu tava muito ansiosa pra aprender essa disciplina. Só tem uma disciplina sobre a África no meu curso. E aí é esse professor que dá. Então eu puxei essa disciplina e ali eu já comecei com as primeiras ideias sobre a relação história e literatura africana contemporânea. Então um pouco de como a gente usa a história e a literatura como fontes históricas, como a gente faz essas relações, isso me encantou muito. Mas principalmente literaturas africanas contemporâneas de mulheres negras, né? Então assim, eu sempre fui muito apaixonada pela Chimamanda Adichie. Sim, conheci ela graças a uma música da Beyoncé. E aí, me apaixonei com ela, graças a Flawless. Eu li e assisti, enfim, o TEDx, acho que é assim que fala, da Chimamanda, e fiquei apaixonada. E aí, aos poucos, eu fui conhecendo outras escritoras, como a Scholastica Mukasonga, principalmente a Paulina Chiziane, que é a minha pesquisa, né? No início do ano passado, eu li Niket, e aí, na metade do ano, eu recebi a notícia que meu orientador indireto, né, porque ele não era meu orientador indiretamente, ele ia ter uma linha de iniciação científica pesquisando um pouco da Paulina Chiziane, 2 livros específicos dela. E aí eu me propus, assim, eu falei, por favor, pelo amor de Deus, sabe? Por favor, eu quero muito. Eu enchi muito o saco dele pra ter essa iniciação científica. E aí teve... Não sei se eu comentei um pouco desse início no outro vídeo, porque faz tempo que eu gravei. Mas tô retomando um pouco, porque vai fazer sentido o meu tema.
E aí, tô desde setembro na iniciação científica. Então vai fazer uns 6 meses. Nossa, mais de 6 meses, meu Deus. Enfim, completamente apaixonada da minha iniciação científica, em que eu estudo um pouco das relações familiares, relações políticas e relações de gênero nas literaturas da Paulina Chiziane. E aí, eu conheci a Unicat, mas eu não conhecia o Balada de Amor ao Vento. Esse livro, ele me pegou de um jeito que eu não esperava. Esse livro, assim, pra mim, enquanto eu lia ele, eu sentia, não sei, diferente. E, inclusive, eu tô com ele aqui na minha estante. E aí eu comecei a rascunhar. Isso é uma coisa que, se eu puder dar dicas pra vocês relacionadas ao TCC, toda ideia que vocês têm, anota. Das ideias mais nada a ver, as mais plausíveis. Eu tenho, assim, as coisas de TCC como Colônia Cecília, que era uma pira que eu tinha, que era uma colônia anarquista que tinha aqui no Paraná. Coisas da ditadura. Temas que eu pensei sobre ensino de história. Temas que eu pensei sobre colonialismo. Tudo isso eu anotava. Até que chegou no momento que eu pensei, isso que eu já anotei não tá fazendo muito sentido. Deixa eu aproximar aqui. Não tá fazendo muito sentido. O que agora que eu tenho estudado que eu tô gostando? Que faz sentido, né? Então, das minhas anotações, eu comecei a funilar alguma das minhas ideias. E eu também, sempre em conversas com o meu orientador, com os artigos que eu tava lendo, né? Comecei a já pensar em alguns temas que me agradavam. Eu acho que pelo menos no TCC dá pra você pegar alguma coisa que eu curte mais, aí você vê isso com o teu orientador. Mas eu optei por seguir numa linha que eu gosto, que vai ser literatura africana contemporânea. E eu vou trabalhar com a Paulina Chiziane no meu TCC, e em específico, o Balada de Amor ao Vento. Antes eu tava pensando em fazer alguma conexão do Balada de Amor ao Vento com o Unicat, mas é um artigo científico. É muito difícil você fazer uma conexão de livros tão densos em um artigo. Eu teria que ser muito específica, fazer um recorte temático muito funilado. E eu não tava afim. Vou ser bem honesta, dei um trabalho muito grande. Talvez mais pra frente eu faça essa união dos dois. Nossa, eu tô com alteração na minha voz, mas é porque eu tô meio gripada. E aí eu tô me recuperando. Enfim. E aí eu optei por escolher um dos dois. Meu orientador falou, mano, eu acho que talvez seria melhor você pegar um dos dois. E o recorte temático que eu vou fazer no Balada de Amor ao Vento vai ser o lobolo. O lobolo, ele é uma prática cultural que existe em Moçambique, que ele é uma troca social que tem nos casamentos. Então, a gente conhece o dote. Porém, o dote, ele é uma troca que acontece entre família aqui, principalmente no Ocidente, né? Eu não estudei ainda muito sobre dote. Mas o lobolo, ele é uma prática que tem, no caso, entre as famílias dos noivos, para que exista um equilíbrio social. Então, ao mesmo tempo que a minha família vai estar... eu ainda não encontrei uma palavra certa, mas que eles não estão me dando, mas assim, eu estou indo pra família do meu noivo, a minha família vai ficar com uma ausência, e essa ausência, ela é suprida com cabeças de gado, enfim, no período da Paulina, cabeças de gado, ou joias, ou enfim, itens que possam suprir um pouco da falta daquela pessoa na família. Estudando mais sobre o lobolo, e isso aparece muito no Balada de Amor ao Vento. A Sarnau, ela é uma mulher que ela é lobolada, e quando a mulher ela é lobolada é um pouco diferente. Um dos pontos da Sarnau, que é a personagem principal do livro, é que ela vai acabar fugindo, então ela paga o lobolo dela de volta. Então é um pouco de spoiler, mas enfim. É muito interessante essas relações de lobolo que acontecem. Só que tem outro ponto que eu tô pensando em levantar no meu TCC, que eu tenho vontade de trabalhar, é que, ok, eu vou estudar o lobolo no livro da Paulina Chiziane, o Balada de Amor ao Vento. Ainda é muito grande, porque eu ia fazer o quê? A história do lobolo? Não tá dando. Aí eu tô pensando em talvez afunilar um pouco mais e pensar talvez na representação da modernização do lobolo, como uma mulher que tá escrevendo em 1990 tá falando de uma prática cultural que ela é muito anterior ao período de colonização. A Paulina Chiziane, ela é de um período em que ela tá vivendo a independência de Moçambique. Então, assim, gente, são muitas coisas acontecendo e práticas culturais mudam, principalmente quando tem essas influências de colonialismo, de independência. Então, eu queria ver um pouco como a Paulina, estando uma mulher
no pós-independência, tá falando de um período anterior à colonização. Tô mudando ainda um pouco isso. É um pouco assim, meu orientador falou, faz sentido, então tá tudo bem. É um pouco complexo de falar, se você não entendeu, tá tudo bem, aqui na minha cabeça faz sentido. Mas eu tô pensando em trabalhar essa única prática cultural no livro da Paulina Chiziane, Pelada de Amor ao Vento. E como isso, enfim, tem impacto político, histórico. Alguma coisa vai sair, sabe, gente? E aí o que acontece? O que a gente faz depois que a gente define o tema? Vai ler. Tenho lido alguns artigos. Eu posso deixar alguns dos principais, ou de uma tese. Tem 2 teses que eu tô lendo bastante. Eu posso deixar aqui nas referências, porque eu acho que uma das coisas interessantes que eu quero trazer aqui são referências bibliográficas do que eu tô lendo. Então eu vou deixar aqui fala na caixinha. Enfim, na caixinha aqui embaixo, eu vou deixar uns 3, 4 artigos, referências dos artigos que eu tô lendo, pra você que quer dar uma olhada. Enfim, ou sobre a Paulina Chiziane, ou sobre, enfim, história e literatura. Pode te ser útil. E o que a gente faz agora, né? Porque assim, defini um tema, agora eu preciso ir atrás dessas fontes. Embora eu estivesse numa iniciação científica que fala sobre a Paulina Chiziane, minha iniciação científica não é sobre lobolo, não é sobre casamento em Moçambique, não é sobre práticas culturais em Moçambique, e muito menos modernização de uma cultura, né? Quando a gente fala de modernização de cultura, um dia eu quero ter o conhecimento suficiente pra vir aqui e falar pra vocês sobre isso, mas no momento eu não tô tendo. Então eu vou me aprofundar muito. Estou lendo sobre, e aí eu também posso deixar a referência aqui embaixo, mas é uma temática que tem me interessado bastante, de como acontece isso em Moçambique. Continuando. E aí eu tenho passado por essa questão de, eu tenho uma ideia, eu preciso ir atrás das referências. Tem uma pesquisadora que tem sido assim minha fonte principal, que é a Fabiane Furquim. Assim, eu queria muito ser amiga dela. Essa mulher, ela escreve umas coisas assim, eu penso, cara, que isso? E eu também tô indo atrás de outros teóricos, algumas coisas que eu penso para além do TCC. Então assim, um projeto de mestrado, um negocinho assim. Então, eu tô precisando fazer um processo que é muito difícil, que é escolher bons artigos, escolher boas referências. E, gente, é difícil, bem difícil. Porque assim, eu tô passando por um processo que, ok, tem meu TCC, amo meu TCC, mas também tem outras disciplinas da faculdade. Então eu não posso fingir que eu não tô na faculdade, porque eu tô na faculdade, eu não tenho só meu TCC, eu não tenho só a minha vida de pesquisadora, que eu sou apaixonada. Então eu preciso ter um equilíbrio. E aí eu tenho escolhido alguns artigos, ou eu tô lendo capítulos de teses, tese de doutorado, acho que a gente fala, é tese de doutorado, que falem sobre essas temáticas e que eu possa ter um geralzão. Então assim, caso você esteja estudando, enfim, algum tema, quero estudar tema X, tenta encontrar artigos que te falem desse tema, não só em específico. Ai, gente, é difícil de falar, mas eu vou dar meu exemplo, que eu acho que pode te facilitar um pouco. Eu quero estudar uma prática cultural em Moçambique representado num livro de uma escritora contemporânea. Ok, eu poderia começar procurando artigos que falam do lobolo, muito específico. Mas a primeira coisa que eu comecei a fazer é tentar entender esse contexto, onde tudo isso que eu tô lendo e pesquisando tá acontecendo. Então, no meu caso, eu tô começando a ler um pouco sobre política em Moçambique. Então, como aconteceram, por exemplo, as questões do colonialismo em Moçambique, colonialismo português em Moçambique, como se deram os processos de independência de Moçambique, um pouco da história da Paulina Chiziane, em que contexto ela tá escrevendo. Acontece que a Paulina, ela participou da Frelimo, que foi, enfim, a frente de libertação de Moçambique, que participou aí do processo de independência de Moçambique. E aí ela saiu. Então, assim, entender... Ok, eu quero entender por que ela saiu e por que ela escreve dessa forma, mas eu preciso saber que caralho é Frelimo. Não tem, entendeu? A gente precisa buscar o básico pra gente conseguir aprofundar. Então, eu tô nesse processo de ler o básico pra aos poucos começar a me aprofundar. Então, assim, a primeira coisa que eu recomendo é
vai atrás de entender o básico do teu tema pra aí conseguir aprofundar. Leia artigos. Gente, quando eu falo básico, é realmente básico. Você não precisa ler uma tese de doutorado, mas é que assim, eu tô pegando um capítulo ali aos poucos. Aí, ok, tô lendo, Ana, o que eu começo a fazer? O meu orientador me deu essa dica e eu preciso passar isso pra vocês. Façam um fichamento dos textos que vocês estão lendo. Fichem os textos. Li um texto tal. Não achei tão legal, mas anota o que você leu. Por que você não achou tão legal? Pega a referência desse livro. Salva isso. Lá na frente, você vai agradecer. Te garanto. Vai ter um vídeo aqui no canal explicando um pouco mais sobre como eu faço meus fechamentos, enfim. Tá em processo de gravação esse vídeo. Mais pra frente ele deve sair. E é muito importante que você tenha registro das suas leituras. Antes eu fazia um negócio que era diário de leituras. Então, o que eu lia num dia eu anotava. Mas aí começou a ficar um pouco maçante e eu tô com um caderninho. Acho que eu posso mostrar pra vocês. Esse caderninho tá me ajudando bastante. Antes, eu ainda faço muita coisa no digital, mas eu achei legal ter esse caderninho. Anotações, aqui tem mais informação. Anotações de pesquisa, que era só pra ser de iniciação científica, mas eu comecei a anotar tudo, então assim. Ó, aqui, dia 23/11, eu tava assistindo um vídeo sobre a Guerra do Biafra. Aí aqui foi o dia que eu li o artigo Raça, Nação e Status. Eu tenho, gente, assim, um planejamento de coisas. Ah, eu tava fechando o Niket. É legal, aqui, ó. História da arte. As ideias, aqui, ó. Ideias que eu tenho, ó, ideias. Tudo isso, gente, eu anoto. Ó, tive reunião com o meu orientador. Vai fazer uma reunião com o teu orientador? Primeira coisa, faz uma pauta. Dúvidas que você tá tendo. Eu sei que é uma coisa simples, mas eu demorei pra fazer uma pauta de reunião. Sabe? Demorei. E não só pauta, o que você fez com essa reunião? Questões que vocês levantaram. Anota. São coisas que podem soar simples, mas no dia a dia passam reto. Aí, mais anotação. Eu queria pegar um exemplo. Aqui, ó. Esse aqui é um capítulo que eu tô lendo de uma tese. Se não me engano, não é da Fabiane Furt. É Narrativas da Moçambicanidade. Tô entendendo esse termo também. E aí eu anotei. E como que eu fui lendo no próprio tablet, fui fazendo... Gente, faço uns desenhos também. Minha nossa. Mas enfim, são coisas que ajudam na hora de você fazer um fechamento. Ou são coisas que na hora, tipo, tá lendo, às vezes, sabe quando vem um pensamento intrusivo, uma ideia aleatória? Escreve. Uma hora você vai te ser útil. Além dos fechamentos, se você puder, a partir do momento que você tiver um pouco mais de... não é leque, mas a entender, você tiver um pouco mais de conhecimento sobre essa área, faz pequenos textos. Isso é uma outra dica que o meu orientador deu. Faça pequenos textos sobre as temáticas. Então, assim, novamente darei meu exemplo. Mas vocês já estão sabendo meu tema. O que eu quero fazer agora? Eu quero contar um texto da minha cabeça, do que eu lembro, sobre a Paulina Chiziane. Ela é uma mulher que ela nasceu, se não me engano, em Gaza, na região tal, em Moçambique. E eu vou escrevendo tudo que eu lembro. Porque ela ganhou um prêmio Camões. Isso foi muito significativo, porque ela foi a primeira mulher negra a ganhar um prêmio Camões. Ela foi a primeira mulher em Moçambique a publicar um romance. Todas essas informações que você vai lembrando, que você julga como relevante. Mas escreve um texto da tua cabeça. Da tua cabeça, assim. Escreve com as tuas palavras. Você é fonte. Não usa ChatGPT, nada. Não usa... Se você puder, uma anotação tua, mas assim, tenha certeza que você não copiou do texto, tá? Então assim, fonte, a sua cabeça, as vozes da sua cabeça nesse momento são importantes, tá? Fontes, vozes da minha cabeça. E você começa a escrever pequenos textos. Então assim, eu quero começar a escrever alguns textos. O que eu entendo de Lobolo, o que eu tô entendendo, o que foi a Frelimo. Realmente, pequenos textos sobre o que você tá entendendo. Lá na frente, a gente achei genial que o orientador faz isso. Ele fala que a gente vai reunindo esses textos. Então, outra coisa é você ter tudo isso salvo, tá? Não sei se é básico, mas tem que ter tudo isso salvo num drive, num pendrive, num HD. Tenha mais versões, tá? Do que você tá fazendo. Eu conheço gente que perdeu Google
perdeu o pendrive, perdeu coisa, porque não salvou. Então, também outra pequena dica é tenha seu TCC em mais lugares. Quer imprimir? Também imprime. Então, assim, tem os TCC em mais lugares. Continuando o que eu estava falando, é legal ter esses pequenos textos, porque daí você pode ir encaixando. Então, você não tem que pegar e escrever um texto corrido. Você vai encaixando suas ideias, coisas que você entendeu tipo um Frankenstein, mas você vai montando partezinhas ali e uma hora sai um texto, fica tranquilo. Estou começando a fazer o meu Frankenstein. Eu já comecei a escrever um texto sobre a Paulina Chiziane e também sobre o Lobolo. E aí eu pretendo aí encaixando. Eu creio que vai ser um processo bem interessante. Isso é uma coisa que vai salvar bastante lá na frente. E por último, também indica, também uma coisa que eu comecei a fazer é de montar o que você quer que seja o seu texto. Aqui eu sei que são dicas básicas, mas é pra ser básico mesmo. É pra, tipo, tô começando um TCC, é o que eu tenho na cabeça, é o que eu tenho de referência de dica. Não sou um TCC 3 pra dar dicas de TCC 3. E também não sou um mestrado pra dar uma dica de mestrado. O que eu quero fazer? E que eu estou montando. Como falo, um esboço de como vai ser meu texto. Então, eu quero começar meu texto falando sobre a questão política de Moçambique, porque eu julgo ser alguma coisa importante. Mas, esses dias atrás eu tava pensando, e eu acho que talvez seja um pouquinho mais importante eu começar meu texto falando da importância da literatura como uma fonte histórica, considerando aí a questão da África e a questão da oralidade. E aí, um conceito que eu quero ver mais pra frente é o de oralitura, se não me engano, da Leda Martins. Só que a gente só consegue ter essas ideias quando a gente consegue montar um rascunho de como vai ser essa estrutura. Então, assim, se eu quero falar de história e literatura na África, eu preciso falar de outro conceito. Então, assim, você vai encaixando. É legal acontecer um trabalho de encaixe, porque você vai fazendo isso aos poucos. Então, tô pensando, pra já ir com vocês as minhas ideias. Tô pensando em começar talvez um pouco de história e literatura, literatura como fonte histórica. Isso num contexto africano, a importância aí na oralitura, de escrita de mulheres, talvez um pouco de escrevivência da Conceição Evaristo. Não sei se encaixa, isso é uma coisa que eu tô vendo, porque ela escreve num contexto diferente de Moçambique, enfim, tô vendo isso ainda. Mas aí, em seguida, eu quero falar sobre a questão política de Moçambique. Então, eu quero dar um contexto geral de o que tá acontecendo pra independência, durante a independência e pós-independência. Porque, principalmente, o durante e pós vai ser bastante primordial aí pra minha pesquisa, pra entender o processo de modernização e a cultura do Lobolo dentro disso. E aí, pra entender como a Paulina vai representar. Vou desenvolvendo isso pra chegar no ápice, que vai ser a minha narrativa de falar do livro em si, né? Aí o que acontece? Eu fiz, assim que eu terminei de ler o livro, Balada de Amor ao Vento, da Paulina Chiziane, eu fiz um fichamento maravilhoso, maravilhoso. Eu juro, gente, assim, parabéns pra Ana do passado, ela foi genial. Eu só não fiz um fichamento, como eu fiz um resumo detalhando tudo do livro, assim, tudo que eu julgava como importante pra minha pesquisa. Então, assim, eu tenho tudo separadinho. Trechos que são importantes pra ajudar. Eu fiz assim, eu vou explicar isso no vídeo sobre fichamento. Eu fiz um fichamento temático, que é um fichamento um pouco diferente do que a gente conhece. E aí, eu dividi por temas, não só dividi por temas e falei sobre esses temas, como eu peguei trechos importantes do livro relacionados a cada tema. Então, tem uma seção do fichamento que é sobre o Lobolo, que vai me salvar tanto, porque eu não vou precisar ler tudo de novo o livro, embora eu prometi vai ler. Mas essa é uma leitura mais dinâmica, né? Não precisa ler cada parte, enfim, encontrar o Lobolo dentro do livro. E nessa parte do fichamento que eu falo sobre o Lobolo, eu separei a página onde estava o trecho, separei o trecho e separei a minha justificativa de escolha daquele trecho. E aí no final eu peguei e justifiquei, tipo, uma justificativa de todos os trechos que eu selecionei. São coisas, assim, de processo. Acho que o mais importante, assim, do TCC que eu tenho julgado é você tentar ser eficiente no processo de, tipo, vai fazendo aos poucos que o bagulho tá certo, sabe? Vai dar bom, mas tem que ser feito aos poucos. Tenho sentido isso com o meu que tá sendo muito eficiente. De
fazer aos poucos, de entender no tema aos poucos, de não deixar tudo pra última hora, pro texto ficar legal, pro texto ficar bacana. Pra também aproveitar esse processo pra pensar futuras pesquisas e pra minha pesquisa de iniciação científica. Inclusive, participei de um evento que eu falei sobre a minha iniciação científica da Paulina Chesiane. Me ajudou em várias coisas, inclusive pro TCC. E assim, gente, tudo isso somado dá muito bom. Tem dado bom pra mim. Meu orientador falou que tá bacana o que eu tenho feito. E, nossa, gente, eu tô assim... Eu tenho algumas coisas pra ler. Eu quero me aprofundar em alguns temas, mas assim, isso... Eu só consigo saber o que eu preciso aprofundar se eu tenho ideia do básico. Porque a gente não pode chegar, tipo... Vou sair falando um tema muito específico se eu não tenho o básico do negócio, né? Então, assim... Pra tomar minha água. É isso, gente. Tem sido uma experiência... Agora eu vou... Acabou minha falatória. Tem sido uma experiência muito legal o TCC. Assim... Muito mais do que eu imaginava. Eu acho que... Estar fazendo a iniciação científica junto com o TCC... Foi uma coisa que me agregou muito, assim, de... O meu orientador, ele entende o que eu quero. E talvez se eu tivesse chegado, tipo, do nada pra falar do TCC no final do ano, ele não entenderia o que eu gosto, não entenderia a temática. Eu também já conhecia a temática um pouco antes por fazer iniciação científica. Então, assim, quem tiver a oportunidade de fazer iniciação científica, faça. Quem puder se envolver com iniciação científica, extensão, monitoria... São processos muito legais, assim, pro nosso crescimento. E quem não puder também, enfim, prestar atenção na aula, gente, se você presta atenção na aula, é assim, engrandecedor. Eu aprendi muito só de prestar atenção na aula. Pode ser algo besta, mas tem muita gente que não presta atenção na aula. Eu mesmo já não prestei atenção em várias aulas e me arrependi. Então, assim, gente, tem sido um processo muito legal. Espero que daqui a alguns semanas e meses eu pareça aqui falando que ainda tá legal, porque eu espero que continue assim. Eu espero que eu consiga produzir mais. Eu tô esquematizando essa estrutura de esqueleto do meu TCC. Eu quero poder vir aqui mostrar pra vocês essa estrutura, embora possa ser que esteja ruim, mas eu quero que seja um trabalho que me orgulhe. Não vai ser minha obra mais incrível do mundo? Não. Talvez seja só mais uma que eu vou fazer na minha vida. Mas eu quero que o processo seja legal. Eu tenho prezado muito por isso. Porque pra que seja um processo não doloroso, não seja um processo traumático, que a galera, assim, saia do TCC traumatizado. E eu não quero ser assim. Eu quero que seja legal escrever o TCC. E seja mais um artigo que eu tenha, sei lá, orgulho de ter no meu WhatsApp. E é isso, gente. Muito, 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 muito obrigada por ter ficado até aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, aqui embaixo. Ativar o sininho, que agora a gente tá vindo com vários vídeos. Também não esqueça de se inscrever nas minhas outras redes. Não é se inscrever, é seguir Ana Luna História em todas as redes. Também, se você quiser deixar alguma pergunta, alguma vivência de TCC aqui embaixo nos comentários, sinta-se à vontade. A gente tá criando uma comunidade maravilhosa e eu sou muito grata por ter vocês. E é isso, gente. Até a próxima. E assim, sem contar, mas eu tenho coisa pra ler hoje. É isso, gente.